crianças da IPG! Tudo bom com você? Aham. Vamos começar aquecendo nosso corpinho como sempre? Sim? Então prepare-se para uma dancinha de 10 segundos. E... é hora do grande desafio. Você disse que tem gingado? Então quero só ver. No 1, 2, tchá, tchá, tchá. Balança, balança, balança o ombrinho. Balança. Pronto! Que canseira! Preparados? Você já pegou a sua Bíblia? Você já pegou o seu caderno? Eu vou esperar 5 segundos. Pronto! A nossa história hoje está na Bíblia e está no livro de Neemias. Mas tia Amanda, onde fica o livro de Neemias na Bíblia? Vamos lá! Lembra da musiquinha? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Aí tá Neemias, perto de Salmos, tá? Um pouquinho depois é Salmos, então fica mais fácil. A nossa história tá no capítulo 1 ao capítulo 7 de Neemias. E é a história da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Essa história não começa aqui no livro de Neemias. Então eu vou contar algumas coisas antes pra gente se situar, tá bom? Neemias, ele era descendente, quer dizer que ele era filho de pessoas que foram exiladas, que foram expulsas, que foram roubadas da terra deles, lá de Jerusalém. Então ele era descendente, ele era filho dessas pessoas que foram expulsas, algumas pessoas que foram exiladas pelo rei Nabucodonosor. E Neemias, como ele já era dessa cidade, ele era de outra geração, ele era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei persa. O nome do rei persa é um nome um pouco diferente. É Artaxerxes. É o nome desse rei. E ele era copeiro do rei. Então ele era muito próximo do rei. Para quem não sabe, copeiro era a pessoa que fazia comida, que ele organizava as coisas de comida também, e ele evitava que o rei fosse envenenado. Então ele era muito próximo do rei, eles tinham uma relação muito próxima de trabalho mesmo. Sabendo de tudo isso e sabendo que quando essas pessoas foram exiladas, quer dizer, os pais de Neemias e toda essa geração que foi exilada, algumas pessoas ficaram e os muros de Jerusalém, eles caíram e as portas foram queimadas. O templo também tinha sido queimado nessa época. Isso não está contado no livro de Neemias, está contado em alguns livros para trás. Tem algumas partes em Crônicas, tem algumas partes em Esdras, várias
histórias para trás, mas Jerusalém se encontrava assim, sem os muros e com as portas queimadas, com os templos queimados. O muro, naquela época, ele significava a força da cidade, que era o que impedia das pessoas entrarem e saquearem as coisas. Então, o muro, ele significava força. Ele era o respeito que aquela cidade tinha, por isso que as cidades faziam muros muito altos, as portas muito bonitas, porque era o que as pessoas viam de fora. Então, normalmente, ele significava a força da cidade de proteger o próprio povo. Jerusalém estava sem os muros. E o capítulo 1 de Neemias, inclusive, parênteses aqui, se você ainda não leu Neemias, ele é um livro muito fácil de ler, porque ele é contado em primeira pessoa. Primeira pessoa significa que ele está falando como se ele estivesse escrevendo um diário. Então, ele mesmo está contando a história dele. Ele contou a história como para as pessoas entenderem mesmo, como se fosse um diário de relato da vida dele. Então, ele é um livro muito mais fácil de ler. Coloque Neemias nas suas leituras diárias, que é um texto muito interessante de ler. Neemias foi um exemplo que vamos ver agora. Acabou os parênteses. Vamos começar a história. Já lá no capítulo 1 de Neemias, é quando ele descobre isso que está acontecendo. Neemias não fazia parte desse povo. Os pais dele faziam parte de lá, ele não sabia. E com um grupo de viajantes que estava passando, Neemias descobriu em um desses viajantes que o povo judeu que morava em Jerusalém, eles estavam passando por uma miséria. Eles estavam em miséria, os muros estavam caídos e eles estavam numa situação muito difícil. E Neemias, ele se compadece disso. E ele fica muito triste. Fala na Bíblia que ele conta, né, a história dele. Ele conta na Bíblia que ele pensou e ficou remoendo disso alguns dias e depois ele orou. E a oração de Neemias nesse capítulo 1 é muito bonita. Ele fala para Deus que para Deus ouvir o clamor dele, Deus ouvir o que ele estava pedindo para ele conseguir ir lá e ajudar esse povo. Para ele conseguir ir lá e ajudar esse povo que eram parentes dos pais dele. E como ele era muito próximo do rei, porque ele era copeiro do rei, o rei pergunta para ele: Neemias, por que você tá triste? E o Neemias conta por que ele tá triste, por conta que ele quer fazer isso, ele quer construir em volta os muros de Jerusalém. E o rei aceita isso e Neemias pede para ele cartas, que eram os documentos necessários para ele chegar até Jerusalém em segurança, sabendo que foi a mando do rei, e para ele conseguir construir os muros de Jerusalém. Então, com o trabalho de Neemias já, né, que ele era copeiro do rei, ele era mais próximo do rei, ele conseguiu essa autorização. O rei persa, Artaxerxes, deu para ele os documentos que ele precisava e deixou ele ir nessa aventura. E lá foi Neemias. Ele chega e ele começa a falar com o povo. E tem até uma parte aqui que tá até no título, que eu achei engraçado. Neemias anima o povo. Anima o povo. Yay! Ele convence as pessoas que estão lá, ele convence todas aquelas pessoas que estavam lá, que estavam precisando daquele muro, a reconstruir o muro. E tem pessoas que vão contra, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que falam que isso vai dar um problema, mas mesmo assim ele convence a maioria das pessoas e eles começam a construir o muro. E agora nós vamos mudar aqui um pouquinho para a gente tentar ilustrar um pouquinho essa história. Aê! Um pouquinho pra cá. Assim. Então vamos imaginar que essa daqui é Jerusalém. Bom, mete umas coisas. O templo.
tipo uns correios. Vamos imaginar que essa daqui era a cidade, com seus prédios, com as suas construções, com tudo que tinha na cidade. Aí aqui na frente nós vamos imaginar que era o campo, porque Jerusalém eles faziam plantavam muitas coisas de cereais na época. Tanto que isso até foi um problema, mas já vamos chegar lá. Vamos imaginar que essa daqui é Jerusalém. E Neemias anima o povo. Então, pessoas que trabalham em todos os tipos de lugar, que trabalham com plantação, que trabalham em outros lugares, para construir esse muro e proteger a cidade. Na Bíblia diz que Neemias foi um grande líder. Além dele convencer essas pessoas, teve pessoas que foram contra a essa construção desse muro, porque eles iam ter que parar de fazer o trabalho deles. A construção do muro, do início ao fim, demorou 52 dias. 52 dias. Então, por 52 dias, as pessoas não estavam fazendo o trabalho delas. Isso diminuiu a questão dos cereais, mas Neemias não se preocupou com isso. Ele virou governador por um tempo de Jerusalém, por conta de todos esses feitos dele, e ele conseguiu, junto com as outras pessoas, construir os muros. Que eu estou usando Bíblias? Construir os muros, reconstruir a porta, pim, pim, pim. E depois eles começaram a reconstruir o templo também. E a história... Não cai muro. E a história é essa. Neemias foi muito esperto. Ele honrou a Deus na sua promessa, porque ele prometeu a Deus que ele queria construir os templos de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Ele reconstruiu toda essa muralha, governou a cidade. Ele foi um exemplo. Ele fez várias coisas por Jerusalém naquela época, coisas que as pessoas estavam realmente precisando. E ele foi um grande líder. Ele foi sinceramente incrível nessa questão de liderança. Ele foi um ótimo governador também. Depois de um tempo ele teve que voltar, porque ele foi a mando do rei, ele teve que voltar. Mas o que ele fez por Jerusalém nessa época foi incrível. Ele escutou as palavras de Deus, ele orava muito, pedia muito a Deus por ajuda, e é o que a gente precisa de fazer também. Por quê? Quando a gente precisa de ajuda, igual Neemias precisava para fazer o que ele queria, para reconstruir os muros, quando a gente precisa de ajuda, nosso melhor amigo, que é Deus, que é Jesus, pode nos ajudar. E Deus realmente pode nos ajudar nessas coisas. Por isso que a gente tem que aprender a orar, a falar com Deus, a entender o que Deus está falando com a gente através da Bíblia. Por isso que é importante. Eu realmente recomendo lerem o livro de Neemias. São poucos capítulos e é um livro muito interessante, muito facinho da gente ler. Pode ser usado também nas nossas devocionais e meditações em família. É uma história muito legal, de uma aventura muito grande, porque imagina só você reconstruir um muro que não tinha nada, do zero, e ainda ter que lidar com várias pessoas que não concordavam com isso. Deve ter sido muito difícil para Neemias, mas ainda bem que ele foi muito corajoso e ele escutou Deus. Ele escutou mesmo a palavra de Deus para isso. Sim? Eu desregulei toda a câmera. Ai, vamos orar? A gente tem que aprender também a falar com Deus. E a gente aprende a falar com Deus falando com Deus. Às vezes a gente tenta fazer uma oração muito difícil e muito bonita para ver se a gente agrada as outras pessoas quando a gente ora em público, mas a gente não precisa. Quando a gente fala com Deus, a gente tem que falar com o nosso amigo. É diferente o que a gente fala em público
porque a gente fala com o nosso melhor amigo. É como se a gente estivesse falando com o nosso melhor amigo. É como se a gente estivesse falando com o nosso pai. De verdade. Sim? Cruzo os dedinhos na minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para oração. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor cuida de nós e nos ajuda. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a ser fiel igual Neemias e ser corajoso também. Em nome de Jesus, amém. Amém. A nossa atividade dessa semana é construir uma muralha. Pode ser com bloquinho, pode ser com Lego, pode ser com bíblias, pode ser com livros, pode ser com o que você quiser, até panelas. Use a sua imaginação, construa a sua muralha, pense que você é igual Neemias e tire uma foto e me mande, que eu vou colocar lá no Google Classroom. Sim? Tchau, crianças!